Pouso Alegre, 14 de dezembro de 2022, quinta-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 24 graus. No sul de Minas, o sol aparece e nós iniciamos a edição 263 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Brinquedos do loteamento Passaredo, em Pouso Alegre, são colocados pela Prefeitura sem obras de infraestrutura sobre o chão de terra. Guardinhas de Pouso Alegre viram fábricas de multa e Poços de Caldas terá animais sepultados em túmulos das famílias às quais pertencem. Em Itajubá, a Copasa implantará sistema de saneamento para fornecimento de água tratada para a zona rural da cidade. Os bairros rurais beneficiados serão num total de 23, enquanto os bairros da Cachoeirinha e Cachoeira receberão o sistema de esgotamento sanitário. Após o processo na Justiça, onde a Prefeitura de Itajubá foi judicialmente obrigada a resolver a situação de água no bairro das Anhumas, sendo a Prefeitura processada por não fornecer água potável através de um vereador que entrou na Justiça pleiteando a solução. A Prefeitura de Itajubá foi condenada em maio deste ano e obrigada a fornecer água potável aos moradores. Em Itajubá, a maioria dos bairros rurais não recebem água tratada da Copasa, pois não consta do contrato. Como a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos prevê a água sendo um bem de domínio público, a Copasa irá fornecer água para os bairros rurais. Quem dera Pouso Alegre tivesse um vereador com essa coragem do vereador de Itajubá e acionasse na Justiça a Prefeitura e a Copasa para resolverem a falta de tratamento de esgoto na Lagoa da Banana, no bairro São Geraldo e no rio Sapucaí. Embora conste do contrato da Copasa junto à Prefeitura de Pouso Alegre que o tratamento de esgoto é responsabilidade da estatal, até o momento o esgoto não passou por tratamento e muito menos o esgoto hospitalar, que acaba dentro do rio Mandu, causando poluição. Na Lagoa da Banana, a situação também é complicada, pois no entorno há a população que convive com esgoto não tratado, que gera doenças e endemias. A política pública em Pouso Alegre está abandonada e a situação da Lagoa da Banana permanece sem solução por conta da má vontade dos políticos, sejam eles prefeitos, vereadores e da própria Copasa, que assim, sem resolver o tratamento de esgoto, tanto da Lagoa da Banana quanto do rio Mandu, está burlando o contrato de concessão e deveria ser processada por isso. A campanha de vacinação contra a brucelose terminou com 653 bezerras de 152 propriedades rurais de Itajubá sendo vacinadas. A vacina foi aplicada em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade gratuitamente. Em Pouso Alegre, o resultado da vacinação contra a brucelose não foi divulgado e a vacinação acontece 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Lembrando que a vacina é aplicada uma única vez e vale para a vida toda do animal. Em Poços de Caldas, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que autoriza o sepultamento de animais de estimação nos cemitérios locais. Os animais, cães e gatos, poderão ser sepultados nos jazigos das famílias às quais pertencem. O projeto de lei nasceu depois da solicitação do setor da causa animal e foi apresentada na Câmara pelo vereador Flávio Togni de Lima e Silva, do PSDB. Pouso Alegre poderia adotar a mesma medida e copiar o projeto de Poços de Caldas com o apoio dos defensores da causa animal. Seria uma boa saída, já que nós não dispomos de um hospital veterinário que foi prometido pelo Simões na sua segunda campanha a prefeito de Pouso Alegre, e também não dispomos de um cemitério voltado à causa animal.
A Secretaria de Defesa Social de Poços de Caldas divulgou dados onde aponta que o município registrou este ano 28 mil infrações de trânsito, onde cerca de 7.500 foram para motoristas que trafegavam em velocidade superior à permitida e 5.500 por avançar o sinal vermelho. Houve ainda registro de multa pela não utilização do cinto de segurança e pela utilização do telefone celular, enquanto o motorista dirigia. Em Pouso Alegre não houve divulgação desses dados. O que se sabe é que os guardinhas têm multado à torto e à direito. E quando os motoristas recorrem, apesar de provarem que não estavam na rua onde a multa foi aplicada, não utilizava o telefone celular e nem estava sem o cinto de segurança, mesmo assim a multa é lavrada e cobrada. E o motorista tem que pagá-la. Em Pouso Alegre, os guardinhas viraram uma fábrica de multa e não há fiscalização para esses transtornos. O que há é motorista se queixando e muito dessa violação de direitos. Em Pouso Alegre, uma motorista que tem problema auditivo foi multada, embora não carregasse sequer o celular dentro do carro. A alegação era que a motorista estava utilizando o telefone celular quando foi multada. Embora tenha recorrido, a multa teve que ser paga, pois a prefeitura não aceitou os argumentos de que a motorista tem deficiência auditiva e não carregava celular quando apareceu essa multa. E a Polícia Militar de Varginha lavrou um boletim de ocorrência onde aponta que uma mulher utilizou notas falsas de R$200 como pagamento em 2 lojas do comércio na cidade. A nota falsa foi descoberta quando a funcionária de uma loja de cosméticos tentou trocá-la em outro estabelecimento comercial. As notas foram apreendidas e a mulher que as passou no comércio está sendo procurada pela Polícia Militar. E Extrema terá uma organização não governamental voltada a LGBTQIAPN+. A Assembleia Geral de Constituição da Fundação do Coletivo LGBTQIANP+, aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos. Com essa medida, o objetivo é de inclusão deste público nos mais diversos setores públicos e privados da sociedade. A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre poderia criar um projeto de lei que abraçasse a causa, adotando assim uma postura de combate à LGBTfobia, tão presente em nossa sociedade hoje. O comércio de Alfenas terá ampliação de horário de funcionamento para atender os consumidores e hoje o comércio ficará aberto até às 7 da noite. A partir de amanhã, o funcionamento será até às 9 da noite, no sábado até às 6 da tarde e no domingo até às 5 da tarde. Na próxima semana, o comércio irá funcionar de segunda a sexta até às 9 da noite, no sábado, véspera de Natal, até às 6 da tarde. Em Pouso Alegre, o horário de atendimento ao público ainda não foi divulgado. Passos recebeu o certificado de eliminação de transmissão vertical do HIV e na Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília. A solenidade contou com a presença dos representantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas, além de autoridades de Passos e também de representantes das unidades regionais de saúde do Estado de Minas. E Pouso Alegre, enquanto isso, está passando muito longe de levar um prêmio dessa natureza. Se fosse o prêmio de sucateamento da saúde, com certeza o município estaria em primeiro lugar, sendo o concurso. Prefeituras do sul de Minas arrecadaram 234 milhões de reais em impostos municipais este ano. A informação é do painel do impostômetro e os impostos arrecadados são referentes ao IPTU, ITBI e ISS. Passos foi a cidade que mais arrecadou dentro da região a qual pertence. No sul de Minas,
e apresentando Passos 56 milhões de faturamento. Pouso Alegre, até agora, não divulgou nenhum dado referente a esse assunto. Próximo ao radar da Avenida Perimetral, que fica no Jardim Ara, em Pouso Alegre, aconteceu um assalto a um motorista que reduziu a velocidade do veículo e os assaltantes armados entraram na frente do carro e levaram os pertences do motorista. Os ladrões teriam, segundo relatos da vítima que circula nas redes sociais, saído do bairro Jardim Ara. A polícia militar diz que o caso foi um caso isolado e que as providências cabíveis foram tomadas pelos militares. O motorista, segundo a PM, teria parado num trecho onde os bandidos agem. Isso é informação da polícia. Se a polícia sabe onde há a ação dos ladrões, por que não reforçar a segurança no local? A PM encontrou 4 pessoas supostamente envolvidas no assalto, mas todos negaram a participação no roubo. Os suspeitos não foram presos. E um homem foi empurrado para dentro do rio Mandu, na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. O homem só não foi levado pela correnteza porque segurou num galho de uma árvore. Segundo informações, a pessoa que o empurrou para dentro do rio Mandu o teria ameaçado de morte e queria que ele se afogasse. O homem ficou segurando no galho de árvore até a chegada do corpo de bombeiros, que o resgatou. O fato foi filmado por uma moradora que acionou o corpo de bombeiros. Revelada em Pouso Alegre a jogadora do Corinthians, Yasmin Ribeiro, e ela foi campeã da Copa Paulista na Arena do Barueri, depois de o Corinthians ter derrotado o Red Bull Bragantino dentro da Copa Paulista Feminina. O Hospital das Clínicas Samuel Libânio realizou uma cirurgia de colocação de stent com auxílio da técnica de litrotripsia intravascular coronária, que acontece quando há lesões muito calcificadas e serve para quebrar os cálculos renais, as pedras nos rins. Esse procedimento vem sendo adotado há muito nos grandes centros, que são referências na América Latina. Mas no sul de Minas a técnica foi aplicada em junho e divulgada agora. Este foi o primeiro caso que a técnica foi aplicada no sul de Minas, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em um paciente de 70 anos. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, referência na América Latina, existe um item, e eu pude comprovar pessoalmente, que ainda não chegou no sul de Minas, apesar de ser aplicada há muito. Tem mais de 30 anos que essa técnica está sendo aplicada no Hospital das Clínicas de São Paulo, que consiste, e em Pouso Alegre ela não é aplicada em nenhum hospital, viu? Que consiste na seguinte forma: o paciente, depois de passar por uma cirurgia, ele tem implantado na sua coluna cervical um dispositivo, onde ele mesmo controla a aplicação de um medicamento para a dor. Há também, nesses hospitais de ponta, uma nutricionista que visita cada quarto fazendo o levantamento da alimentação a ser dada ao paciente. Uma cadeira do papai disponível para o acompanhante, o que faz o Hospital das Clínicas de São Paulo um modelo a ser seguido. E diga-se de passagem, 2 dos diretores do Hospital das Clínicas de São Paulo se formaram na Faculdade de Medicina em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, um cinegrafista buscou o pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio para realizar uma endoscopia, após ter um espinho de peixe engolido e ficar retido no corpo dele, esse espinho. Ele esteve no pronto-socorro aguardando atendimento por 8 horas e saiu de lá com a informação de que retornasse no dia seguinte. Isso foi anteontem. E ontem foi realizado o raio-x, depois de muita pendenga,
mas a endoscopia necessária não foi feita. Agora, o cinegrafista que mora em Pouso Alegre terá que retornar hoje para realizar a tal da endoscopia. E terá que esperar por horas e perdendo com isso o dia de trabalho. Com esse empurra-empurra de 3 dias, o homem pode até ter tido algum órgão perfurado, porque o espinho de peixe a gente nunca tem ideia do que pode acontecer. E essa é a grande preocupação dele. Será que ele, para ser atendido nessa tal da endoscopia, terá que recorrer ao bispo? Hospital referência tem que ter esses atendimentos, viu? Porque esses atendimentos são pagos pelo SUS também. Em Pouso Alegre, alunos da Rede Municipal de Ensino receberam certificados de participação no Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Foram mais de 440 alunos que participaram da conclusão do curso. E a solenidade de entrega dos certificados aconteceu na Praça de Esportes Rosão ontem. E tem uma criança em Pouso Alegre, um Miguel, que tem paralisia cerebral e está necessitando urgente de realizar uma cirurgia de risotomia dorsal seletiva. A cirurgia tem por finalidade auxiliá-lo nas dores e impedir que o quadril saia fora do lugar e irá melhorar também sua qualidade de vida. Ele é cadeirante e o grau de paralisia é elevado. Para auxiliar nessa cirurgia, a mãe do Miguel está realizando uma vaquinha virtual, que é a ajuda para a cirurgia do Miguel. Isso é o que está na página, é só procurar na rede social. Ajuda para a cirurgia do Miguel. Quem puder colaborar com qualquer quantia, é só entrar na página e colaborar. A Prefeitura de Pouso Alegre, que não serve de exemplo a ninguém, deveria abraçar essa causa, assim como os vereadores que também não servem de referência a nada e a ninguém, e solicitar a cirurgia dessa criança ou encaminhá-la para outros hospitais dos grandes centros que possam realizá-la. A Secretaria de Saúde nada em dinheiro e pode muito bem bancar essa cirurgia ou até mesmo reivindicá-la junto a outros hospitais. Mas cadê a iniciativa para isso? Próximo ao bairro Cantagalo, um caminhoneiro entrou em surto depois de usar droga e na BR-459 começou a transitar em zigue-zague com uma carreta carregada de líquido. O motorista da carreta andou por quilômetros entre Pouso Alegre e Congonhal dessa maneira, em zigue-zague, sendo preso no posto Bonanza, em Pouso Alegre, depois de a façanha ser filmada e postada nas redes sociais por populares. O motorista conseguiu tombar a carreta na BR-459, próximo ao bairro Cantagalo, em Congonhal, sendo que uma motociclista quase foi atropelada pelo veículo que trafegava na contramão. Outro caminhoneiro também foi encontrado em surto, próximo ao Clube de Campo Fernão Dias, em Pouso Alegre. E segundo dados da polícia, tinha consumido com esse outro da carreta droga. Esse motorista encontrado próximo ao Clube de Campo Fernão Dias estava desmaiado e teve que ser socorrido pelo SAMU. Em Pouso Alegre, o parquinho de brinquedos instalado para as crianças foi vandalizado e destruído em Pouso Alegre. Como não há guarda municipal que possa fazer a fiscalização, a vandalização está acontecendo no bairro Jatobá. E quem paga a conta continua sendo o contribuinte, viu? E moradores do bairro São João também têm se queixado desse mesmo problema. E por falar em parquinho de brinquedos para crianças em Pouso Alegre, aqui é tragédia atrás de tragédia, mas a Prefeitura de Pouso Alegre é inoperante e ineficiente. A Prefeitura de Pouso Alegre simplesmente despejou no loteamento Passaredo alguns brinquedos num local impróprio para utilização. É que o local não passou por infraestrutura e os brinquedos foram colocados sobre o chão de terra. O local escolhido é de puro barro
quando chove e de poeira quando há sol. Os brinquedos foram instalados como se fosse um favor à população, enquanto a coisa não é bem assim. Os contribuintes pagam impostos e cadê a Câmara de Vereadores para fiscalizar e cobrar da prefeitura que o serviço seja bem feito? Tráfico de influência. Quem pratica tráfico de influência não pode cobrar nada, porque tem seu peso pago, né? De alguma forma. A queima de fogos de artifícios sem barulho na Avenida Tuani Toledo será feita este ano, no dia 31 deste mês, depois de ficar 2 anos paralisada por conta da pandemia da Covid-19. A queima de fogos será no Marques Plaza Hotel, que ainda não divulgou quanto terá de investimento nessa queima de fogos, que atrai milhares de pessoas na Avenida Gastronômica de Pouso Alegre, ou se a prefeitura utiliza o hotel para realizar essas queimas. A Supera, que fica no Distrito Industrial de Pouso Alegre, divulgou nota esclarecendo que os movimentos causados por caminhões estacionados de maneira irregular em frente a um galpão não é de sua responsabilidade. Os caminhões apresentados em vídeo, prossegue a nota, que se encontrem de forma irregular na Avenida das Quaresmeiras, no Distrito Industrial de Pouso Alegre, não são de propriedade da Supera e tampouco são vinculados às suas atividades. A Supera atua no ramo farmacêutico nas áreas de distribuição e comercialização de medicamentos e está há 2 anos com unidade funcionando em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre está marcado para as 2 da tarde, hoje, no Cine Teatro da Estação Cidadania, no Complexo Céus, uma roda de conversa sobre desafios do cuidado em saúde da população LGBTQIA+. Dentre os convidados, a médica Maria Beatriz Carroça e Tatiana Andrade, que é advogada. Nessa pauta também poderia ser incluída a criação de uma ONG, Organização Não Governamental em Pouso Alegre, voltada a esse assunto, como fez a cidade de Extrema. Não podia ser incluída nessa pauta? Os coletores de lixo em Pouso Alegre estão distribuindo as cartinhas de Natal, solicitando uma colaboração financeira, como acontece todos os anos. As cartinhas têm as fotos dos funcionários, que está impresso em cada um dos setores de Pouso Alegre, que trabalham, todos eles nos setores que eles trabalham, aparecem as fotinhas. O pedido é de contribuição voluntária de qualquer valor e serão entregues a mais de 4.000 envelopes, que depois serão recolhidos pelos coletores, que dividirão o valor arrecadado entre os mais de 100 funcionários da coleta de lixo. A gente sabe que a coleta de lixo em Pouso Alegre é terceirizada, mas a empresa deixa a desejar no serviço, viu? E muito. Não é por culpa dos coletores, não. É por culpa da própria empresa. E depois dessa coleta, o dinheiro será dividido entre os mais de 100 funcionários da coleta de lixo. A inovação este ano é que a coleta também pode contar com o Pix. O salário de um coletor em Pouso Alegre é de um salário mínimo e meio, o que equivale a R$ 1.800, o que é muito pouco, na minha opinião, para quem corre a 40 km por hora atrás de um caminhão de coleta de lixo. Em Pouso Alegre, no Cine Sesc, tem a apresentação do documentário O Mundo Gira, Tio, que trata sobre a história do hip hop na cidade. O documentário terá exibição às 7h30 da noite para 50 pessoas, com entrada franca. O documentário foi patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Pouso Alegre. Na MG 290, outro veículo teve um dos seus pneus estourados por conta dos buracos existentes na pista. O teatrólogo Djalma Lopes, que seguia de Inconfidentes para Jacutinga,
ao desviar de um dos buracos na curva da morte, teve um dos pneus do carro estourado. Como a MG 290 não tem acostamento e possui alto fluxo de veículos, a vida das pessoas acabam ficando em risco. Ele fez uma publicação em sua página nas redes sociais falando sobre a falta de investimento nessa rodovia. É bom lembrar que Djalma Lopes também possui uma rádio web em Inconfidentes, a Rádio Lupus. O jornal falado online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 263 desta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral, com seus 8 colaboradores, entre os quais a Rádio Web de Inconfidentes e de Ouro Fino, e do nosso colaborador em Congonhal, José Cláudio. A todos, ótima quinta e até amanhã.